Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CoepCast, o podcast do Coep para você que quer se atualizar nas diversas novidades em várias áreas da oftalmologia, bem direto ao ponto, de uma forma didática, que você consiga colocar hoje mesmo em prática no seu consultório. Hoje tenho o prazer de receber aqui a doutora Maria Flávia, ela que é uma das grandes estrelas do Coep, sabe tudo sobre catarata, cirurgia refrativa, ceratocone, fez toda a sua formação, né, em córnea, catarata refrativa lá na Escola Paulista, onde eu também me formei. E, Flavinha, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigada. Bom, hoje a gente vai falar de um tema super importante, muito quente, né, com o avanço das lentes intraoculares, os tratamentos para ceratocone, os padrões de tratamento de cirurgia refrativa. A gente precisa entender muito bem o exame da córnea, né? E existe uma dúvida muito grande, muitos oftalmologistas usam bastante a topografia, até como um exame de triagem, mas existem diferenças que nem sempre são muito bem entendidas, né? Então, Flavinha, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre a tomografia e a topografia? E quando que você usa uma ou outra obrigatoriamente, né? Quando que mesmo com uma topografia normal, você prefere fazer também o exame, seja do Pentacam, do Galilei? Maravilha. Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto do CoepCast. Então, veja bem, eu acho que é importante a gente diferenciar. O exame de topografia, ele vai depender da reflexão dos discos de plácido. E esse é um exame instantâneo, por isso que eu gosto muito da informação do plácido. Ela é muito útil. Enquanto que o exame da tomografia de córnea, principalmente com a tecnologia dos aparelhos que a gente tem disponível aqui no Brasil hoje, por exemplo, o Pentacam e o Galilei, eles são tomógrafos que vão fazer uma reconstrução tridimensional através do Scheimpflug do segmento anterior do olho. Então, já emendando com a sua segunda pergunta, mesmo que eu veja uma topografia, por exemplo, normal, é obrigatório a gente fazer tomografia, por exemplo, para uma indicação de cirurgia refrativa, porque eu preciso do mapa paquimétrico, por exemplo, e dos dados de elevação anterior e posterior para dizer se esse paciente de fato é um bom candidato para mim. No caso da cirurgia de catarata, é um pouquinho diferente. Caso a gente esteja vendo uma córnea normal na topografia, eu gosto bastante de entender que esse dado, ao ser correlacionado com o dado da biometria, muitas vezes ele é já suficiente para eu tomar uma decisão de implante de uma lente de alta tecnologia. Porém, se eu tiver, por exemplo, uma córnea irregular ou uma cirurgia refrativa prévia ou ceratocone, todas essas alterações aí, elas modificam a relação anterior e posterior da córnea. E aí sim, eu acho válido pedir uma tomografia de córnea para complementar o meu raciocínio. Perfeito. Tem se tornado cada vez mais essencial, né, para a maioria dos tratamentos que a gente tem. E no teu curso de tomografia de córnea aqui, né, do COEP, que é online, a gente consegue ter aulas bem densas, né, sobre todos os mapas, sobre todos os displays e as diferenças de tecnologias. Porque hoje existem dois aparelhos que dominam mais o mercado, né? Que são o Pentacam e o Galilei na tomografia de córnea. Me explica um pouquinho qual é a diferença entre eles, né? Você tem preferência entre um e outro para diferentes tipos de casos, ou pacientes, por exemplo, com córnea, ou para cirurgia refrativa? Como é que é na tua prática? Essa pergunta você imagina que já é muito frequente e fazem para mim, né, entre os dois. Eu acabo tendo experiência com ambos e eu falo que ambos são os meus queridinhos, eu gosto muito dos dois. E veja, na maioria das situações, isoladamente o Pentacam é ótimo, ele é o suficiente, e o Galilei também. Quando eu tô só com ele de informação, ele é mais do que suficiente para tomar decisão no dia a dia, tá? Com algumas observações, pontuações que eu faço. Eu percebo que o Pentacam, ele é um tomógrafo que tem uma difusão, né, no Brasil e no mundo mais consolidada. E aí a gente tem grupos de estudo específicos que fazem displays. Então no curso você vai ver que a gente fala não só dos mapas, por exemplo, de curvatura axial, mapa paquimétrico. A gente junta aquele display de um grupo específico e destrincha aquele display. Então, por conta disso, ele reúne informações numa mesma tela extremamente úteis, por exemplo, para o cirurgião de refrativa ou para o cirurgião de catarata, né? O Galilei, ele tem menos displays nesse sentido. Mas, por outro lado, ele tem algumas coisas super especiais também. Uma delas é, assim, o fato da curvatura axial do Galilei ser derivada do plácido, né?
e o restante é derivado do Scheinpflug. Então, ele tem menos essas telas, mas o plácido, por ser um exame instantâneo, que é aquilo que eu comentei lá no começo, né? O plácido, ele acaba sendo mais reprodutivo em algumas situações. Então, eu acho que, por conta disso, para uma situação muito excepcional, você pode eventualmente pedir, mas no dia a dia mesmo, você está muito bem servido com qualquer um desses tomógrafos. Boa. Que é a realidade, né, na maioria dos oftalmologistas. E aí, puxando esse gancho do que você falou dos mapas, né, tem uma aula para cada mapa lá, explica tudo certinho. E isso é muito importante porque não adianta só ver o número, né? Tem que entender de onde vem aquele número, quando que ele faz sentido ou não. Mas sempre vem aquela pergunta, que em qualquer congresso assim, nos nossos cursos também. Ah, doutora, qual o índice que você mais olha, né? Ou qual que você mais gosta de cada um? E o que você acha? Tem algum índice que você gosta mais de ver? Ou tem algum grupo de índices? Como é que funciona essa tua rotina de avaliar? Pensando agora mais em cirurgia refrativa e de catarata. Isso também é uma pergunta que frequentemente me fazem. Às vezes o tema da aula é índices, né, que a gente deve olhar. E a verdade é que, ao fazer o curso, eu vou falar sobre isso várias vezes, né, a ideia é que você não se prenda a um número específico, é que você, de fato, saiba interpretar o exame. É como se você fosse virar um expert ali de Pentacan, né? E aí, a minha tendência é fazer como se fosse um passo a passo, um algoritmo. Então, quando eu me deparo, por exemplo, com a tela famosa lá dos 4 mapas refrativos, que eu posso tanto usar no Pentacan quanto no Galilei, que basicamente é o mapa de curvatura axial anterior, o mapa paquimétrico e os mapas de elevação, eu tenho uma tendência a direcionar. Número 1, no mapa de curvatura axial, você vai olhar para isso, isso e isso. No mapa paquimétrico, para outras coisas, e assim por diante. E aí, obviamente, após a gente fazer essa compreensão, que eu falo que é uma compreensão, assim, qualitativa do exame, é que a gente vai para o quantitativo. E aí, o quantitativo vai falar de índice. E aí, claro, né, a gente vai falar de alguns índices em especial. Então, se eu pudesse, assim, eleger dentro do Pentacan, né, tem índices tão simples que o pessoal acaba deixando desapercebido, que são tão importantes. Por exemplo, o valor de asfericidade, tanto no Pentacan quanto no Galilei, é um valor que é extremamente útil para você determinar se aquela córnea é um pouco mais prolada. E aí ela é importante, por exemplo, para excluir um candidato para cirurgia refrativa ou, eventualmente, para fazer um diagnóstico de ceratocone e usar uma fórmula específica para catarata. Então, ambos são excelentes. O K-máximo, que é outro índice sensacional e é super, assim, negligenciado, vamos dizer assim, né? O IS, que é o índice superior e inferior, que a gente explica em detalhes. E aí, se a gente for falar aqui, teriam diversos, né? Mas, assim, de uma maneira geral, são índices básicos e, obviamente, a gente vai até os mais profundos. E a ideia é que, ao ter essa noção bem ampla dessa questão qualitativa, quando você vai para o quantitativo, ele só está confirmando o que você já sabia antes. Então, o índice é um auxílio, ele não é o determinante para você tomar a sua conduta. Perfeito, E muitos alunos chegam justamente com essa bengala, né? Assim, às vezes eu não sei exatamente interpretar, mas o índice veio verdinho ali, então dá para fazer cirurgia. Não é bem assim, né? Nem todo índice é perfeito, aliás, nenhum deles é perfeito, e a gente tem que analisar tudo. E no curso de tomografia de córnea aqui da Maria Flávia, na parte online do COEP, né? O Hub COEP, como ela mesma falou, cada módulo tem as aulas sobre os mapas, sobre cada índice, né, sobre como analisar e colocar aquilo no teu protocolo de decisão, criar quase que um roteiro, né, para você conseguir ter segurança para indicar cirurgias refrativas, catarata e ceratocone. E tem uma parte muito legal aqui, assim, na minha opinião, é o módulo que eu mais gosto, que é a aplicação disso, né, o direto ao ponto. Fala um pouquinho para a gente como é que foi pensado esse módulo e o que a gente conversa lá, o que o aluno pode aprender. Isso, eu acho assim, é bacana porque a gente montou o curso para um público desde que não tem muito conhecimento até uma pessoa que já está mais avançada. Então, a ideia é que você pegue esses conceitos iniciais e depois, nesse módulo de aplicação, a gente vai entender como que a gente pode extrapolar essa informação para o dia a dia. Então, se eu pudesse falar assim, por exemplo, na refrativa, né? A gente revê os índices que a gente viu e as telas e, por exemplo, ver alguns casos para direcionar se aquele realmente é um paciente que tem indicação de cirurgia refrativa. E eu imagino, né, e já recebi alguns feedbacks de alguns alunos, falando que, de fato, na hora que eles chegam nessa parte, eles concordam, eles estão dentro do mesmo pensamento, né? Eles estão entendendo que era isso mesmo. No caso de aplicação para catarata,
especificamente nesse módulo qualitativo, né? A gente chama bastante atenção para o aluno, ao fazer a interpretação dos mapas, ele correlacionar com a ceratometria da biometria. E esse comparativo ajuda ele a entender, por exemplo, que quanto maior essa correlação, mais seguro ele fica numa indicação de uma lente intraocular. E outra também, que eu acho sensacional e que a tomografia é fundamental para o cirurgião de catarata, no manejo do astigmatismo, porque o direcionamento do eixo, né, mais curvo ali, vai orientar o cirurgião se ele está de fato no caminho. E para ceratocone nem se fala, né? A tomografia é indispensável. Então a gente também tem um módulo de aplicação em ceratocone. Mas para você aproveitar, por exemplo, que o Pentacam, por exemplo, ele tem display específico para implante de anel. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai falar sobre progressão de ceratocone e, eventualmente, indicação de crosslinking. Então, acaba sendo bastante amplo para aquele médico que está com a tomografia na mão e ele fica inseguro de saber como utilizar isso e para essa gama, né, de condutas. Então, a tomografia parece, não, eu não sou necessariamente da córnea, né? Mas, veja, você vai estar com a capacidade de direcionar seu paciente para a cirurgia refrativa, fazer um planejamento com muito maior qualidade para catarata e pegar esse paciente de ceratocone eventualmente inicial ou avançado e saber qual que é o ideal para ele, se ele está progredindo ou se ele já é um paciente mais avançado e precisa de um anel, por exemplo. Perfeito. E assim, a grande maioria dos pacientes, né, que a gente atende, né, uma boa parte deles vai se encaixar em algum desses três, né? É muito comum, ainda mais hoje com o avanço dos tratamentos, principalmente para presbiopia, né, envolvendo. Então, assim, dominar a tomografia de córnea é essencial. A gente precisa saber isso para tocar o consultório, né? E para dar resultado para os pacientes. Então, se você se interessou por esse tema, né, clica no nosso link da bio, procura lá no nosso site o curso de tomografia de córnea no Coep Hub, a plataforma online do Coep, on demand, que você consegue aprender de casa, no seu consultório, no carro, vai ouvir. E vai ser muito, muito interessante acompanhar tudo isso. E também, às vezes, tirar as dúvidas, né? A gente tem o nosso grupo com alunos, você está sempre respondendo ali, tirando as dúvidas, comentando os casos. Puxa, isso é um diferencial muito grande. Então, pessoal, para quem quiser saber mais, é só acessar nosso link da bio, procurar no nosso site. E para conhecer e acompanhar os próximos podcasts, fique ligado aí, tanto no YouTube como no Spotify, no Instagram, os próximos episódios aqui. Flavinha, muito obrigado pela tua participação. É sempre um prazer ter você aqui. Obrigada. Até a próxima.